Eu posso entrar. Fala, povo! Agora aqui, ó, Adelino ao vivo, né? Dando continuidade à nossa live, né? A gente tentou fazer nosso bate-papo pelo Instagram, mas pelo Instagram foi difícil demais. Lá não caiu muita gente e acabou que não rolou a conexão não foi das melhores, e então a gente resolveu fazer a nossa conversa por aqui. Né? Nosso convidado chama-se Júlio Borba. Júlio está entrando aqui no nosso link para a gente bater esse papo maravilhoso. Vai ser muito massa, né? A conversa com o Júlio sempre é muito, muito rica, né? É de uma riqueza de informação extrema, maravilhosa, né? Ele já chegou por aqui, Vinícius, nosso aluno, está por aqui. Estou adicionando o Júlio está aqui. Fala, Júlio, e aí? Boa noite, tudo bom, Adelino? Boa noite. Agora a gente vai conseguir nosso bate-papo, Júlio. Acredito que por aqui a gente vai ter uma estabilidade maior, né? Boa, espero que sim. E aqui a gente tem a possibilidade de fazer a interação também com o pessoal. Já tem uns alunos meus aqui que estão participando também da nossa live, né? Desse encontro que a gente estava aqui. Júlio, fazendo uma breve relembrando o que a gente vivenciou, que a gente tentou vivenciar, né? Vamos começar de novo, né? Agora em definitivo, né, a gente espera, trazendo de novo a nossa conversa sobre educação e inovação, né? Traz aí, vamos continuar a conversa que a gente estava lá, né? Só ambientando todo mundo. Se apresenta aí, Júlio, que esse novo formato aqui, quem não teve a oportunidade de acompanhar a gente no Instagram, poder saber um pouco mais sobre você, quem é Júlio Borba, né? Como é que ele atua, em que frentes ele está engajado, e daí pode continuar nossa conversa, pode continuar a introduzir a conversa sobre a inovação e a educação em todo esse ambiente, né? Que a gente começou estava falando um pouco sobre a educação superior, mas a gente pode tratar sobre os diversos segmentos, e aí você se sentir à vontade, confiante para falar, confortável para falar, sem medo. Perceba, aqui a gente está num ambiente seguro. O Creative Lab, a gente fala que a gente vive num ambiente seguro e que está aqui para expor as ideias. O objetivo da gente aqui é compartilhar as ideias e discutir possíveis soluções que sejam boas para a gente, para todo mundo, né? De maneira pública, sem medo. Antes de começar a me apresentar, eu queria dizer, na verdade, vocês praticam o que é realmente educação, né, Adelino? Vocês não têm medo de errar, porque nós somos aprendizes. E a gente que se dispõe a aprender eternamente, a gente não pode ter esse medo do erro, né? A gente percebe muito isso quando entra numa sala, por exemplo, numa pós-graduação e de formação de professores. A gente faz perguntas e é um silêncio no início. E, incrivelmente, alguns falam, alguns se expõem, outros não, mas a gente percebe que a maioria tem medo de errar. A cultura da educação preza pelo medo de errar. Eu acho que a gente pode falar um pouco sobre isso também, não é? Não. É verdade. Esse é um dos grandes aprendizados, né? Nesse curso de reaprendizagem criativa que a gente faz parte, que a gente se engajou, vivenciou, enfim. E hoje isso é muito dito e divulgado, e a gente precisa praticar verdadeiramente, né, Júlio? Não pode. Hoje mesmo eu estava conversando com meu filho, meu filho, errar faz parte do processo de aprendizagem. Eu não posso criticar o outro simplesmente porque ele errou. O que eu posso fazer é chegar junto a ele e entender qual foi a sua dificuldade, por que você não conseguiu? Você consegue perceber onde é que você falhou? Não, vamos fazer o passo a passo, vamos ver por onde a gente passou e em que partes aqui a gente pode alterar
e se ver que resultado vai dar. É a experimentação, é experimentar, é não ter medo de errar, né? Esse não ter medo de errar é muito importante, cara. Faz toda a diferença, faz toda a diferença no processo de retenção do conhecimento, né, de absorção, de experimentação, né? Quanto menos medo de errar eu tiver, maior será a minha capacidade de experimentar, de buscar novas soluções para aquilo que se apresenta, né, para os problemas que vão se apresentar. Porque, esse medo de esse não medo de errar tem sido bastante constante, e na academia mesmo, nessas lives, cara, paciência, aconteceu, eu errei, eu sinto muito, me perdoem, a gente está se esforçando para fazer todo o nosso melhor, mas tem coisas que fogem ao nosso controle, mas vamos em frente e vamos buscar mudar. Né? Esse formato que a gente está usando aqui agora é um formato novo, nunca foi experimentado antes pela própria academia. Estamos tirando nossa virgindade, né, Adelino? Isso é uma pergunta interessante de ser feita para todo mundo, que é: qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Pois é, nosso amigo Renan Ranucci é craque nesse tema. Renan é fera. Renan é fera. Ele fala muito sobre isso mesmo. Renan fala bastante sobre isso. Pois é. Mas voltando àquela pergunta inicial, não é? Quem é Júlio? Não é? Júlio é essa pessoa que não tem medo de errar, tá? E que acredita plenamente na educação. Educação como solução de vida, educação como mudança de vida, educação como investimento eterno. Então, eu acredito que eu sou um apaixonado pela educação, né? Adoro ler sobre educação, estudar sobre educação, tudo isso. Então, assim, cada vez que a gente tenta algo novo, a gente está se educando, a gente está desaprendendo para reaprender algo novo. Então, por isso, eu acredito muito na educação, mas nessa educação e nessa educação pragmática. Adelino, falta muito pragmatismo na educação. Né? Falta muito, assim, é muito empirismo e muitas vezes muita busca por aquilo que não vai se encontrar. Então, muita teoria, não é? Muitas pessoas pregando alguns modelos educacionais que logicamente, foram testados por muitos anos, mas que precisam ser renovados. Não é? Sim. Eu acho que algo que está sendo aplicado há mais de 300 anos, 400 anos. Então, assim, tem uma aula que minha, por acaso, que eu mostro uma aula ou uma dissertação, uma pregação na época de Jesus Cristo. A gente está falando de 2000 e tantos anos, não é? 2020 anos. Então, assim, e um que não muda. O que a gente mudou da sala de aula para hoje é que aquela sala de aula que era em campo aberto, embaixo de uma árvore, foi para uma sala fechada, não é? Foi para um modelo de educação bancária, carteiras enfileiradas para caber mais gente dentro daquela sala, não é? Sim. Aquela sala tinha um quadro preto, mudou para um quadro verde com giz, que mudou para um quadro branco com piloto, que mudou para uma transparência projetada lá na tela, que mudou para um slide, que foi uma revolução maravilhosa. O slide agora é colorido, não é? Slide. E aí que mudou para um projetor multimídia, né? O famoso data show, e que agora mudou para um computador. Sim. Então, assim, o que a gente precisa realmente é evoluir, ou seja, testar. Talvez hoje a gente venha passando pela uma das grandes revoluções e grandes processos evolutivos da educação. Os professores estão se dando o direito de errar. Certo. Né? E estão admitindo, estão gostando, que isso é lindo, isso é lindo. Então, assim, essa semana, a Nina, que você conheceu, a Nina tem 7 anos, minha filha, né? Aqui em casa são 4, né? Sou um aprendiz de 4 crianças, né? E de vez em quando agora são 4 lives ao mesmo tempo, então se a internet não aguentou às 18 horas de manhã, não queira falar comigo. Não imagino. E aí o que acontece? A professora de Nina, ela disse, Nina, eu não vi sua avaliação aqui. Aí Nina, mas eu fiz. Ela, não, quando termina a aula, conversamos. Quando terminou a aula, a professora foi conversar, e aí, por coincidência, a coordenadora também entrou na sala, que ela estava passando nas salas, né? Nas salas remotas dentro da plataforma Google, e aí ela disse que
Ela disse a Nina que não tinha visto a matéria. Nina fez, espera um pouquinho, tia. Foi lá e compartilhou a tela dela com a professora. Que engraçado, né? Quem ensinou isso a Nina? Não, Nina viu a professora fazendo, mas não tinha o comando. Ela aprendeu o comando, ela aprendeu a fazer, e a professora achou fantástico. Ela disse, tá aqui, eu fiz, tá aqui como feita e enviada. Aí ela, pera um pouquinho, Nina, tá aqui, me perdoe, achei e tal. Nina ficou feliz, né, tudo. A gente começou a rir, né? E isso é muito legal, isso é muito legal. As crianças são uma esponja, elas absorvem. Então, assim, o primeiro momento de educação de uma criança é dentro da família, é no leito familiar, não é? Sim, onde ela está formando o caráter, a personalidade, tudo isso. E essa formação, ela entra na escola e ela passa por processos. E a gente dizer o grande papel da educação infantil, a educação básica, é exatamente essa formação. É esse ensinar a criança a aprender, exatamente esse pegar na mão da criança e mostrar a ela os caminhos que elas devem seguir. O professor, hoje em dia, ele mudando esse perfil, é como se o professor tivesse virado uma chave. Ele deixa de ser simplesmente um transportador de informações, mas ele agora faz curatela, ele faz curatela de informações, é um curador de informações e passa essas informações para as crianças. E as crianças estão aprendendo. Então, assim, isso é fantástico, isso é mágico. É uma mudança muito educacional que a gente vê, inclusive, no ensino básico, talvez não nas faculdades. As faculdades elas não viraram a chave, infelizmente. Muitas faculdades simplesmente colocaram lá o professor ao vivo, dando aquela aula tal, na carga horária que tinha, ou até diminuíram um pouco a carga horária, e muitas se limitaram a isso, infelizmente. Entendi. Então, eu acho que a gente vai passar, sim, por um processo de revolução, por um processo de construção mesmo da educação, e esse está sendo um momento mágico. A gente realmente está aprendendo, vivenciando, não é? Então, muitas vezes, uma desgraça, não é que uma pandemia é uma grande desgraça para a humanidade, é um momento que a gente achou que era o fim do mundo, mas que não, está sendo a reconstrução do mundo, através da educação. E que Deus permita que continue, né? É maravilhoso. Esse caminho da educação. E o que eu digo é o seguinte, é que eu nas conversas que eu tenho com as pessoas, é muito massa o seguinte, muita gente falava, né? No futuro as pessoas vão assistir as aulas só pelo computador, no futuro todo conhecimento vai chegar aqui, você vai entrar no seu computador, vai ver, na época da gente, né, quando a gente era mais novinho, quando a gente era criança, tinha os Jetsons lá que mostrava, os Jetsons é um desenho animado da minha época, né, pelo menos. No ano 2000, quando chegasse no ano 2000... no ano 2000, os carros iam voar, né, você ia ter aula pela internet, por um computador, ia fazer ginástica também por uma instrução no... Um robô, não era? Fazia tudo, né? Um robô que fazia tudo. Um robô que preparava a comida, né? O que não o que é isso senão a internet das coisas, né? Agora toda essa robotização, esse internet das coisas. E aí, de repente, esse futuro caiu no colo da gente. Esse futuro caiu no colo da gente e a gente ficou, aquilo que ficava meio distante agora está no meu colo, o que é que eu faço com isso? Né? Teve esse assombro inicial das pessoas, e aí agora, vamos dizer que uma boa parte das pessoas está assim, não, ok, é isso aqui que eu tenho, como é que eu lido? Mas será que caiu no colo, Adelino? A gente tinha os Jetson em 1970, 80, 90. A gente já sabia mais ou menos o que ia acontecer. Sim. A gente só é muito resistente. O ser humano é muito resistente, não é? Verdade. Tratando de educação, mais resistente ainda. Parece que aquela frase em time que está ganhando não se mexe, veio de algum educador, não veio do futebol, não, veio de algum educador. Não? Porque é mais ou menos isso, não é? Então, assim, não se mexeu durante muito tempo na educação, mas a gente sabia que já estava saturado, não é? O que a gente percebe, basicamente, é o número de informações que nós tivemos na nossa formação lá atrás, no ensino infantil, no ensino básico,
pelo amor de Deus, né? É totalmente diferente da quantidade de informações que uma criança tem hoje. Então, hoje a gente diz, eu estou com um problema de memória. Não. Eu fiz um mestrado em neurociências, o meu mestrado é em neurociências. Show. E a gente falava muito sobre isso, não é? Falando sobre Alzheimer, sobre Parkinson. Eu tenho um pai, inclusive, com Alzheimer, e estudei muito sobre isso lá no mestrado. Aproveitei, logicamente, muito sobre isso. Foi lá que ele foi, inclusive, diagnosticado, em 2007. E o que acontece? Na verdade, a gente tem uma capacidade de memória, e o que a gente está fazendo é dispensando memórias que não servem, memórias que a gente não tem necessidade de uso cotidiano. Então, a gente foi feito para aprender. Agora, a gente também precisa desaprender, a gente precisa descartar algumas informações para a gente ter capacidade de memorizar mais. Sim. Então, assim, hoje a gente tem um celular, ninguém sabe mais o número de telefone de ninguém. É verdade. A gente não sabe o telefone da esposa. Né? No dia que a gente perde o celular, a gente fica louco. A gente vai saber o telefone de quem? Eu vou saber o telefone da casa da minha mãe, porque não muda desde a minha infância. Ou seja, as minhas memórias antigas continuaram, mas as novas foram descartadas. E aí foram descartadas porque a gente agora tem memórias adicionais, que é o celular, que é o tablet, que é o notebook, que é todo esse equipamento, que são as nuvens que a gente guarda lá, um monte de coisa. Então, não tem necessidade. Mas, para isso, a gente precisa ter essa consciência, não é, do uso racional do nosso poder cognitivo. Entendi. E que ele deve ser usado para aprendizagem. Aprendizagem. A criança é uma esponja. Por quê? Porque está muito mais memória para ser ocupada, para entrar lá, que a memória é exatamente feita de experiências. Certo. Então, no dia que a gente consegue educação e colocar experiências na educação, juntar isso e dizer, esse é o nosso pacote novo de educação. Nossa educação agora é experimentada. O que eu falei do computador que Nina fez? Nina experimentou. Ela vê a professora falando e foi lá e colocou e falou, e clicou lá e deu certo. Mas é bem isso que a gente tem que saber. A gente tem que entender que a pessoa precisa experimentar, que o aprendizado ele vem muito mais rápido dessa forma. Eu vou precisar colocar o carregador que eu não coloquei, me perdoe. Não, tranquilo. Aí, deixa eu voltar. Pode falar. Ô, Júlio, falando sobre o sistema educacional, né? Voltando para aquelas perguntas que nos foram provocadas, né? E tem até gente aqui falando, tem um comentário aqui, ó. Rosilei Montenegro fez um comentário aqui, ó. Vamos ver o que ela comentou aqui. A grande questão é exatamente essa. Muitas pessoas, e em especial as instituições de ensino, não se prepararam para o EAD. Nem os docentes, nem os estudantes. Claro que não é regra geral. Verdade, Rosilei. Verdade. Isso é uma grande colocação da Rosilei, porque educação à distância no Brasil, você sabe quantos anos tem educação à distância no Brasil? Eu acho que mais de 100 anos. Eu até diria, eu chutaria, Júlio, né? Eu até provocaria o seguinte, que o EAD, ele existe desde que o cidadão, Pero Vaz de Caminha, escreveu a carta. Posso te contar? No Brasil. Os primeiros relatos foram do Evangelho, não é? Sim. Quando o apóstolo Paulo fez as cartas de São Paulo, e o que ele estava fazendo ali? O ensinamento de Jesus, levando através de cartas para as pessoas. Sim. Rapaz, ensina à distância. Agora, por que não se preparam, né? Por quê? Porque eu acho que não acompanharam o modelo. Sim. E as pessoas meio que criaram um ranço com isso. Poxa, vamos voltar agora para as cartas de São Paulo. Deu certo? A gente está há 2020 anos lembrando quem foi Jesus Cristo, que tinha os seus apóstolos, que era meia dúzia. Sim. E deu certo. Um cara fez cartas e hoje, 2020 anos depois, a gente sabe quem é Jesus Cristo. Então, assim, através da carta, é ensino à distância. Quando começou aqui no Brasil, era Instituto Universal Brasileiro e Instituto Monitor. E Instituto Monitor, que eram cartas, né? E aí, lógico, mandavam as cartas já com certificado, não sei o quê, mas muita gente fez curso de datilografia, curso de vários cursos lá preparados por eles. Então, dependia, as pessoas não entenderam na época que dependia muito mais de quem estava recebendo
Ou seja, do estudante, do aluno, no material, querer fazer, querer testar, querer aplicar aquilo, não é? Então, o Instituto Monitor funciona até hoje. Eu falei essa semana, a gente vai ter um debate com o diretor da faculdade, o diretor-geral da faculdade, Antônio Vilauta, e eu perguntei sobre o Dr. Roberto Palhares, que é o dono, tudo. Então, assim, existe até hoje. E o que é que ele fez? Ele mudou, ele agora está através de online, através do computador. Então, através de ferramentas online. Mas pode ter isso? Pode. Inclusive, o modelo que é muito pregado hoje por várias instituições, que dá muito certo, que eu acho muito legal, e aí é uma crença pessoal minha, tá? É o modelo híbrido mesmo. Sim. Onde as salas de aulas se transformam em laboratório. Então, aquelas mega prédios de faculdades, onde encaixotavam os alunos ali dentro, sabe? Pode ter toda a parte de teoria, todo o embasamento teórico, todo o conteúdo feito pela plataforma, e lá dentro é um centro de prática, é um laboratório. A faculdade tem que ser um grande laboratório. Dessa forma, o ensino à distância, ele potencializa muito mais, porque a pessoa aplica o que aprendeu de conteúdo e estimula ele a toda vez ler antes de ir para a sala o conteúdo, para entender o que está fazendo na prática. É um pouco da mudança do protagonismo da educação, né? De sair daquela história de que o professor era simplesmente aquele cara que estava lá na frente da sala, era o único detentor do conhecimento, né? Era ele quem ia passar tudo aquilo que você precisa aprender, para um modelo em que eu agora tenho que, mediante o material que foi inicialmente apresentado para mim, explorá-lo, expandi-lo, né? Até porque eu tenho que também ter o discernimento de saber pesquisar, né? Ver fontes confiáveis, né? Buscar fontes confiáveis e que possam enriquecer aquilo que você está sendo apresentado de conhecimento e tal, tudo mais. Então, aí muda o protagonismo. Então, né, muda, esse talvez tenha sido um dos impactos, esse seja um dos impactos das pessoas que entram num curso de educação à distância nas faculdades, de achar que ele vai ser um pouco mais fácil, porque é pelo computador, a faculdade eu consigo, a qualquer hora, eu entro lá no computador e faço aquilo que tem que fazer, mas isso traz uma responsabilidade grande para ele também, né? Isso precisa... Mas aí, desculpa, assim, somente fazendo uma observação, mas aí está o grande papel da instituição de ensino que talvez ela ainda não percebeu da faculdade. Porque a faculdade, quando começa um curso desse à distância e ela vai lá e se propõe a fazer 100% online, ou ela se propõe a fazer o curso híbrido com laboratórios práticos na faculdade, ela não começa, ao invés de oferecer somente conteúdo e disciplinas de revisão, por exemplo, que hoje em dia é uma grande realidade, né? As faculdades no primeiro semestre têm que oferecer matemática, têm que oferecer português, infelizmente, porque a base ela não é muito boa, principalmente das faculdades privadas. Quando o aluno chega na faculdade privada, ele não chega com uma boa base, não é? E aí, por que essas instituições, percebendo isso também, não oferecem alguma gestão de tempo, como se estuda, como você deve aprender, como aprender continuamente, outras características que vão formar habilidades e competências posteriores, mas que vão servir para todas as disciplinas. Então, teria como fazer isso também. Assim, tem métodos que poderiam facilitar. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? É somente você querer ter boa vontade de colocar em prática. Então, as instituições de ensino, elas podem sim ajudar o aluno. Então, quando o aluno entrar, mostrar como funciona a nossa plataforma. Um grande falha que houve, por exemplo, das escolas, e aí eu tiro, né, meus filhos em casa, a escola não chegou para apresentar a plataforma para os pais. Então, isso é uma falha muito grande. Ela simplesmente começou e dizendo, não, a plataforma é fácil, começou e os alunos tiveram que aprender na marra. Então, infelizmente, porque o EAD ele tem um ranço? Porque as primeiras instituições que começaram a fazer via digital, não é, online, elas simplesmente faziam aquelas aulas que a gente dizia, aquelas enlatadas, aquelas aulas prontas e ofereciam para o pessoal e diziam, meu amigo, tá aqui, é sua. E a gente não está mais nessa época, né? Nossos filhos já são geração Netflix. Então, nossos filhos talvez absorvam muito mais a educação, porque elas vão entender o que é estudar a qualquer hora. Elas vão ter essa noção do que é toda hora.
Tem toda hora, mas tem a responsabilidade também. Então, o papel da escola, o papel da faculdade é também ensinar essas outras coisas. É também mostrar alguns caminhos que favoreçam os estudos. E não simplesmente conteúdo, conteúdo e conteúdo. Eu acho que isso é o que atrasa muito. São soft skills que você precisa também aprender, né? Lógico, lógico. Importantíssimo, faz parte do perfil do profissional. Hoje a gente sabe que muito mais do que um bom currículo, você tem que mostrar, por exemplo, no mercado de trabalho, você tem que mostrar as entregas que você já fez. Então, sim, dentro das entregas, existe relacionamento, existe suas conquistas, se foi feita individualmente, se foi feito coletivamente. Você olha um texto de uma pessoa, você já sabe. Então, o mercado que é lá na frente, que a pessoa lá na frente, ela quando vê um RH ou alguém que está fazendo a seleção da pessoa, vai olhar ali e vai dizer, conhecer o perfil simplesmente por aquela descrição. Então, essas habilidades e competências, elas têm que ser montadas e têm que ser muito reforçadas durante todo o tempo, tá? As escolas, elas não precisam simplesmente formar o aluno e entregar o aluno para a faculdade. Não, as escolas devem formar para a vida. E o aluno tem que fazer a escolha. Se quer fazer faculdade, se quer fazer escola técnica, se quer empreender. A gente tem menino de 12, 14 anos empreendendo e dando certo. Lógico, sim, são as exceções, não é? Sim. Nos nossos micromundos, como diria nosso amigo Dante, né? A gente não pode também se deter somente ao nosso micromundo. Né? Então, assim, existem todos os tipos de realidade. Né? Tem realidades muito piores, a gente sabe. Alunos de escola pública, alunos do interior estão sofrendo muito nessa época de pandemia por falta de recursos tecnológicos, por falta de acesso. Então, a gente precisa resolver muita base ainda, não é? Precisa se resolver muito, alguns marcos que precisam. O Brasil precisa, sim, trabalhar saneamento básico para acabar com doença, precisa trabalhar a base educacional, sim, precisa resolver várias outras questões políticas, partidárias que interferem na educação. Então, a gente não pode ter política e partidarismo dentro da educação. A educação tem que ser neutra, a educação tem que ser construção do cidadão. Sim, então, a gente pode ter um perfil de cidadão montado desde o início da infância, montado para a gente ter bons cidadãos, eita, nós quase que não sai, bons cidadãos. Então, a gente precisa ter disso na nossa sociedade. A gente precisa entender que o papel da escola, o papel da faculdade, não é formar técnicos, não é formar pessoas tecnicistas, e sim formar cidadãos que vão movimentar a economia do país. Sim, entendi. E trazendo um pouco para... Vou trazer uma outra pergunta que a gente teve lá no Instagram, Júlia. Né? Como é que vai ser o trabalho, né, na educação, né, pós-pandemia? Você acha que vai mudar? Você acha que esse modelo híbrido aí, ele vinga? Né, ou o pessoal vai querer voltar para aquela zona de conforto? Não, deixa eu ficar aqui na minha zona de conforto. Muito embora já haja uma provocação, né, nesse momento de possível retorno, de que vai ter que ter um retorno híbrido, né? Já vai ter que ter um retorno híbrido. A gente já vai ter. Mas vamos pensar que isso... Todo mundo... não voltou. Nós temos uma assessoria de educação que vem trabalhando em algumas que a gente não está chamando de plano de retorno, em alguns planos de convivência com o Covid-19. Ou seja, nós temos que aprender a conviver com isso. Né? Isso é fato. Né? E dentro desse convívio existem regras básicas sanitárias que primeiro as escolas vão ter que cumprir. Né? Redução do número de alunos. Já vai dar uma mexida muito grande, né? Naquelas escolas que tinham, por exemplo, no ensino médio, 150, 200 alunos dentro de uma sala, e a gente sabe que tinha os professores lá, os showmans, que botavam, não é, até 500 alunos na sala de aula. Então, assim, que botavam, não colocam. Esses, se descobrirem, agora estão colocando milhares de alunos dentro de sala de aula. Ou seja, conseguiram ampliar, potencializar o seu trabalho, descobrindo um novo modelo que é a plataforma, né, de ensino à distância. Então, assim, existem várias situações que podem acontecer. As pequenas escolas estão sofrendo muito, né, por falta de capital de investimento, por falhas de gestão também. Então, muitas vezes, o professor que tem o seu sonho abre uma escola, mas não
teve um preparo em empreendedorismo, em gestão, principalmente, não é? Em gestão financeira, e ele não soube lidar com isso. Muitas escolas pequenas vão fechar, Adelina, porque elas não vão conseguir, e por também, e aí acredito também, como eu te disse, a gente tem uma assessoria de educação, a gente monta alguns planos colaborativos de escola, e as escolas meio que não aceitam isso, elas não aceitam as escolas para sobrevivência. É incrível, mas infelizmente existe também muito individualismo no setor. E você sabe disso, e eu sei disso, e muita gente que do setor, logicamente, pode dizer que não, mas existe sim. Então a gente precisa se unir mais, a gente precisa ter uma força muito maior. Nós tivemos uma live na segunda-feira com um rapaz falando sobre captação, e ele fez um exemplo muito prático. Ele disse: os shopping centers, que tem central de ar-condicionado, 200 lojas, milhares de funcionários, estão abrindo. As escolas não. Então, será que não falta união dessa categoria, desse setor, para mostrar o que vem fazendo, todo o preparo que vem fazendo, tudo isso? O que eu acho que vai acontecer nessa volta, as escolas vão dizer: olha, abrimos elas fizeram tudo, mas como campanha própria. E não como campanha que engrandeça. Talvez o grande mal seja nisso. A gente precisa. Aí ainda é uma grande interrogação, não é? Muitas pessoas não deram continuidade aos estudos, pararam os estudos, esperando voltar, principalmente no ensino técnico, no ensino superior. Muitas pessoas, elas disseram: não vou me adaptar. Elas não estão abertas a aprender. Então, assim, isso também pode ser uma falha da instituição. Como é que uma instituição tem uma aluno que ele vai 5 dias por semana dentro da sua instituição e você não teve ainda como convencê-lo que ele precisa aprender sempre e desaprender e aprender novamente sempre. Então, eu acho que aqui a gente tem que botar a carapuça na cabeça também e entender, não é que o aluno ele está ali, mas ele não está ali só para ver conteúdo. Se a gente tivesse feito nossa obrigação antes, então hoje a gente tem alguns restaurantes sobrevivendo com iFood, com Rappi, com várias coisas, mas sobrevivendo. A gente vê shopping center abrindo, fazendo vários lobbies, mostrando lojas, mostrando reforma, não paramos, tudo. E as escolas, entendeu? Então, lógico, nesse plano de convivência, a gente sabe que vai ter um momento que quem vai determinar esse momento é realmente a saúde, não é? Está no colo da saúde para ela dizer quando ela vai poder. A gente, aqui em Recife, principalmente, a gente ainda está com ocupação muito alta de hospital, vem estabilizando tudo, mas ainda está muito alto a questão de pessoas com coronavírus. Mas a gente entende que em algum momento as pessoas vão ter que voltar ao convívio, não é? O convívio social presencial, dentro de sala de aula, e a gente precisa educar. Então, quantos pais estão sendo preparados pelas escolas a educar os filhos, a usar máscara, a lavar as mãos? Você já falou. Cortou, Júlio. Algum diretor já disse, cada mês. Você que tem relacionamento, voltando, com dirigentes de escola, com diretores de escola, algum deles chegou para você para ter um plano, para falar com os pais, para mostrar aos filhos como estão sendo lavadas as mãos, o uso de máscara correto, tudo isso, essa conversa com os pais. Então, no discurso é lindo, a escola está aberta para os pais, mas na prática não vem sendo falado sobre isso. Então, esse plano de retorno vai depender muito de escola para escola, por causa, primeiro, do individualismo do setor, não é? E segundo, pelas práticas de cada escola mesmo. Então, assim, se eu fosse da escola, eu estaria já conversando com os pais, dizendo: vocês estão ensinando seus filhos a lavar as mãos? Seus filhos sabem usar álcool em gel para não botar no olho, para não botar na boca? Criancinha pequena vai ter que usar álcool em gel, vai ter que saber o que é aquilo, não é? A gente vai ter que mostrar, lavar as mãos. Criancinha pequena vai ter que lavar as mãos, para não ter um adulto pegando a mãozinha dela. Uso de máscara, vai ter que ensinar a não pegar na máscara, coisas básicas. Mas aí, talvez a escola, no dia da volta, vai fazer uma grande palestra e dizer: falamos com os alunos e estão todos treinados sobre esse retorno. Será? Será? Agora foi com o Mário Sérgio. Mas é a realidade. Eu acho que essa realidade vai ser muito individual, de escola para escola. Tá? Inclusive, o método também. Tá? O método também. Tem escola que vai abominar e vai botar tudo presencial de novo.
Já tem muitas escolas, tem muita gente, enfim, a gente circula pelo meio, né? Tem muitas instituições, louca, enfim, muito. As instituições estão muito desejosas por voltar, mas a gente também vê uma interrogação muito grande por parte dos pais. E como é que isso vai ser realmente? Né? Eu já ouvi de pais dizer, olha, mesmo que abra agora, eu não sei se eu vou mandar meu filho agora não. Vou demorar para mandar, porque eu preciso ver como é que isso vai se desdobrar, se isso vai dar certo. Eu sou um desses. Pois é, você não é o único. Eu já ouvi isso de várias pessoas, de vários pais, né, responsáveis. Mas você vê, quantas escolas já tem material digital que já compra, que a gente já paga, a gente como pai, quando vai comprar aquele material no início do ano, que é meio absurdo aquilo ali, mas aí já é outro assunto também, porque quando a gente conhece o dono da editora, a gente sabe o preço lá, o preço que a gente comprou aqui na ponta na escola, né? Mas tudo bem, é mais uma fonte de renda, eu acho que as escolas encontraram isso também, ótimo. Mas assim, quantas escolas têm um material digital de altíssima qualidade e durante essa pandemia foram incapazes de usar? Porque nem os professores sabem usar, nem os alunos foram preparados para usar. Ou seja, os professores estão abrindo uma live, abra o livro, vamos fazer a lição, ou estão transportando esse texto para dentro de um teste lá, tudo. Então, o que eu estou vendo, e eu acho que hoje à tarde a gente falou, e vale ressaltar, porque toda vez que eu for falar de educação, eu tenho que falar nisso, os professores estão se desdobrando em 1000. Mas saiu uma pesquisa do Instituto Península que 75% dos professores estão reclamando muito, porque não foram bem treinados, porque eles não tiveram uma capacitação boa, porque não estão sendo acolhidos pela escola, não estão sendo reconhecidos. Então, assim, é muita coisa, ainda é muita coisa que precisa, tá? A gente tem que começar primeiro pelo professor. Então, já existe material digital na escola há muito tempo. Não era usado. E agora também continua sem ser usado. Vou trazer a contribuição de alguém aqui. A Mônica está falando aqui. O modelo de ensino online precisa ser dinâmico para prender a atenção dos alunos, e do que simplesmente disponibilizar aulas gravadas. Quer falar? Quero fazer um comentário, até porque a gente conversou sobre isso, né? Você me falou, né, de aula gravada, mas com a tutoria de um professor online. Então, isso. Assim, existem muitas possibilidades quando se quer fazer, não é? Você está com seu professor lá online, ele gravou a aula. Às vezes uma aula gravada, e aí, Mônica, às vezes se grava uma aula, tá? Eu trabalho com isso, tá? A gente trabalha com essa parte de plataforma, de aplicativo, de estúdio, de gravação, de implantação de EAD nas faculdades, tudo, e escolas técnicas, escolas, tudo isso. A gente sabe que, às vezes, a opção da aula gravada é para ter uma aula melhor produzida, tá? Então, você pode, sim, ter uma aula melhor produzida, uma aula editada, uma aula com roteirização. Então, imagine se a gente fosse assistir somente teatro e não fosse para o cinema assistir um filme editado. Quanto custa uma peça de teatro e quanto custa um filme de Hollywood? Então, assim, a gente tem que entender, se quiser fazer bem feito, e, logicamente, tiver disposição para se pagar por isso, para se ter um produto muito bom, você pode sim ter uma gravação. Esse momento que a gente está, lógico, a gente está aceitando mais umas falhas de edição, tudo isso. Como a gente falou, os professores estão se descobrindo que podem errar. Isso é fantástico, a gente não pode, nós como pais não podemos reclamar disso, porque os professores estão aprendendo, eles estão ali dentro aprendendo. Mas muitas vezes uma aula gravada, ela pode sim ter uma aula gravada hoje e ter um debate sobre a gravação depois. E pode ter um podcast e um debate, e um chat, e um fórum, alguma coisa assim. Então, existem recursos diversos que podem ser utilizados. Tudo vai depender da montagem de uma trilha de aprendizagem. Então, dependendo disso, se a escola tiver, logicamente, pessoas que saibam utilizar e saibam trabalhar formando uma trilha de aprendizagem, eu acho que sim, pode ser um modelo muito bom, tá? Mas pode ter vários outros modelos acoplados. Eu acho que só não pode se fixar em um. Tem uma próxima pergunta? Tem um outro comentário aqui da Rosilei Montenegro. Ela fala sobre as metodologias ativas, cujas aulas são mais interativas, né? E, embora existam há muito tempo, também não são comuns para muitos docentes.
Né? Essa renovação da forma de interagir, né? Esse modelo essa metodologia ativa, essa mudança na forma de... O que é que você tem a dizer sobre isso, Julião? Existem vários métodos, tá? Quando a gente fala em metodologia ativa, é aquilo que você falou, né? O aluno passando a ser mais ativo no processo educacional, não é? Aí você diz, não, o professor deixa de ser protagonista. Eu digo, não, o professor, mais do que nunca, tem que se superar muito mais para ser muito mais protagonista, porque ele vai ser um mentor, um curador daquelas informações, um tutor do conhecimento, um direcionador, ele vai direcionar o aluno para o aluno buscar as informações, aprender a buscar essas informações. Então, quando você falou, o Google está aí, eu falei, o Google está aí, você, pois é, tem muitas informações. Mas essas informações, o aluno tem que aprender o que são fontes seguras. Sim. Vou te dar um exemplo, tá? Acho que semana passada, há uns 15 dias, eu postei no grupo da escola das minhas filhas do WhatsApp uma portaria que as aulas podem ser remotas até dezembro. E foi uma portaria do MEC publicada no Diário Oficial da União. Sim. E um pai disse, vou investigar a fonte, que essa informação está muito duvidosa. Então, assim, as pessoas não sabem mais o que é uma fonte segura. Eu publiquei uma nota do Diário Oficial da União, que talvez, se ali for fake news, pelo amor de Deus, né? Se tiver fake news ali, feche o país, porque o país tem que passar por uma reforma geral de informações. Mas aí as pessoas não sabem mais o que é uma fonte segura, não é? Logo depois, a mesma pessoa postou no outro dia, no outro dia de manhã, ela postou uma notícia do G1.com dizendo que está confirmado. A fonte segura foi mais o G1 do que o Diário Oficial da União. Então, a gente tem que ensinar nossas crianças a não caírem, muitas vezes, nessas armadilhas. A gente tem que ensinar as pessoas que estão estudando, ao jovem, ao adolescente, ao adulto que está na faculdade, o que é uma fonte segura. Vá por aqui, siga por aqui. Na minha época de estudante, desse início da internet, onde a gente saía dos livros e para a internet, eu lembro que eu mandava buscar um artigo para fazer a minha monografia de conclusão do curso, mandava em São Paulo, passava um mês para chegar a xerox do artigo. Quando eu fui fazer minha residência em São Paulo, que entrei na Unifesp, eu conheci a biblioteca, que era chamada de Bireme. E eu, na Escola Paulista de Medicina, olhei assim aquilo ali e fiz, meu Deus, isso é a Bireme, não é? Então, aquilo ali, para mim, era uma maravilha. Eu pegava o artigo, tirava xerox. Hoje em dia está na internet. Hoje em dia eu não saio de casa. Eu estou em Recife e visito a qualquer momento qualquer biblioteca no mundo, né? E, logicamente, a gente vai buscar os acessos. A gente vai buscar as fontes mais seguras para nossas pesquisas, sejam pesquisas científicas, pesquisas do dia a dia, ou pesquisa de informação, para saber se é uma fake news ou não. As metodologias ativas, elas ensinam a pessoa a buscar muito mais. Então, o aluno passa a ser protagonista. Existem várias. Tá? O que precisa é se educar a pessoa dentro do método. Eu costumo dizer que um grande problema, e aí eu coloco como problema mesmo, do ensino superior, e que a gente, no ensino básico, a gente tem os métodos implantados dentro da escola. Eu vou matricular meu filho na escola XYZ, eu vou buscar se eu quero uma metodologia tradicional, não é, montessoriana, se eu quero uma construtivista, se eu quero Waldorf, se eu quero... Tem método na escola. Sim. Eu acho que em Pernambuco deve ter umas 3 ou 4 faculdades que tem método. Certo. E uma faculdade bem definida com um método implantado, baseado na problematização, no PBL. Entendi. Tá? Então, assim, se a gente começar a perceber, o ensino superior, ele contrata as pessoas, faz seleção de professores, faz tudo, esse cara deu uma boa aula porque ele tem boa experiência de mercado. E aqui nós ensinamos a prática do mercado e bota o professor na fogueira, professor, faz aí, ensina o que você sabe. E não é bem assim. Eu acho que se tiver uma estrutura, uma metodologia bem implantada, que o aluno entre, aprenda sobre aquela metodologia. Quando eu digo que tem uma faculdade, é porque nessa faculdade o aluno entra, ele passa uma semana aprendendo o método que ele vai trabalhar durante o seu período na faculdade. Eu não vejo outro fazer isso, tá? Então, assim, precisa mais disso também no ensino superior. A gente vai sentir muito quando nossos alunos, já dentro da Base Nacional Curricular Comum, passarem... Thomas, né? Thomas, Tudo bom? Passarem para dentro das faculdades e as faculdades não se apresentarem como
instituições que vão absorver esses alunos com novas habilidades e competências. Então, talvez nós vamos ter algum choque, sim. E aí vai ter, alguns cursos vão sentir, tá? Outras escolas de formação vão se sobressair, porque vão ensinar muito mais habilidades e competências do que as faculdades. Então, talvez aí a gente vai ter algum entrave, vai ter algum problema, e as faculdades vão perceber que elas já devem sair na frente. Então, o ensino médio teve reforma, o ensino básico teve reforma, as faculdades já devem ter essa reforma também para absorver esses alunos. Maravilhoso. O método é importantíssimo, Adelino. Com certeza, com certeza, com certeza. Júlio, me fala um pouco mais sobre esse momento atual da LIDE, né? Me fala também aí, a gente está aqui há 45 minutos já, não quero tomar, já são quase 10 horas da noite, eu não quero tomar muito mais seu tempo também. Passou rápido, tá vendo quando funcionou? Quando funciona, o negócio flui, a galera está aqui interagindo, passando. Eu acredito que esse momento aqui ele é muito rico e ficou mais estável aqui. Achei muito, muito bacana esse. Muito bom. Fala para a gente aí como é que é esse momento da LIDE Educação. Fala como é que as pessoas encontram o Júlio Borba. Faça as suas considerações finais aí para a gente. Há 3 meses as pessoas me encontram em casa, né? Eu venho trabalhando remotamente nesse novo modelo, mas que é um modelo que eu já vinha trabalhando também. Então, assim, talvez para mim foi normal que eu gosto, inclusive, de trabalhar em casa. Eu sempre tirava um dia na semana para trabalhar em casa. Isso já era um hábito meu, bem antigo, inclusive, tá? Mas, assim, na verdade, há um tempo, há uns 5 anos, eu acho, a gente veio trabalhando para montar um grupo que unisse as lideranças da educação aqui em Pernambuco, tá? E foi, assim, muito bom. Trouxemos grandes nomes para cá, de ministros, de pessoas da Organização Mundial do Trabalho, para falar sobre educação, não é? Que foi uma coisa fantástica também. Presidentes de grandes grupos, de grupos educacionais gigantes, para falar de suas experiências, e pessoas para trabalhar, para falar sobre branding na educação, sobre marcas, sobre gestão de marca, porque a gente acha que gestão de marca é gestão, não é? E aí o que a gente vê hoje é essa competição de preços na educação, que a gente poderia estar trabalhando, competição de qualidade, não é? Seria muito, muito melhor. Mas, assim, a gente trouxe várias apresentações diferentes, não é? Que o mercado talvez não tivesse acostumado, mas uma vez ao mês a gente reunia todos os dirigentes da educação dentro do excelente. Eu posso dizer que eu gostava muito daquilo que a gente... Foi lá que a gente teve o prazer de se conhecer, né? Pois é. E aí juntávamos as maiores lideranças da educação, né? Isso durante 2 anos e pouco, 2 anos e meio, mais ou menos. Mas a gente viu que o modelo precisava dar uma melhorada, precisava dar uma reformulada. E não melhorada. Eu acho que o modelo é muito bom. Tão bom que a gente montou, paralelo a isso, eu montei com outros sócios, uma empresa para a gente fazer eventos educacionais, né? E a gente passa pelo Nordeste com vários eventos educacionais, né? Agora, toda segunda-feira, às 17 horas, a gente está lá no Meeting Educacional, @Meeting Educacional. Legal. E esse próximo de agora vai falar sobre o quê? Sobre exatamente essa questão de marca, formação de marca, vendas na educação. E a gente vai trazer o presidente do Instituto Nacional de Vendas, né? E Léo Lourenço, que é gerente de marketing da Faculdade Pernambucana de Saúde, né? Que a Faculdade Pernambucana tem um trabalho de marca muito bom, o Léo faz um trabalho maravilhoso lá. Mas aí a gente foi fazendo esse trabalho do LIDE e aí mudamos, agora a gente vem fazendo, a partir desse ano, um trabalho de formação dos futuros líderes do Brasil. Então, eu saí da parte executiva, assumi o conselho de gestão, tá? E a gente eu venho fazendo exatamente a curadoria de temas, algumas mediações de debates, tudo isso. A gente faz também encontros com jovens universitários, onde não quer levar nada de conteúdo técnico para dentro. O que a gente quer exatamente soft skills, habilidades e competências para formar o líder. Então, ensinar, a gente não vai querer ensinar nada, a gente vai querer mostrar caminhos para a pessoa absorver e, logicamente, se utilizar disso no futuro, tá? Muito bom. Muito bom, muito bom. A gente teve o prazer aqui de falar com o Júlio Borba, né? Ele deu uma aula aqui para a gente, aproveitou dessa aula.
aqui nesse outro canto aqui, como é? Aqui agora, é isso aqui. Aqui está aparecendo o nome Coned, né? Coned. Na próxima semana, na sexta e no sábado, e aí depois eu quero conversar direitinho sobre sua agenda. Você me disse que estava enrolado, né? Vamos conversar um pouquinho mais depois. O Coned é um movimento que a Academia da Criatividade de Pernambuco, né, o Creative Lab PE, resolveu fazer para discutir um pouco mais sobre essa questão da educação nesse momento de pandemia e pós-pandemia. A gente vai ter o Coned se chama Conversas Online, porque é o que a gente tem sobre educação disruptiva. E aí a gente vai trazer falas sobre inovação e criatividade, né? Inovação e criatividade atrapalha? Precisa muito, né? Inovação demais atrapalha? Criatividade demais atrapalha? Né? Qual que é o ponto certo dessa história? Como é que a gente encontra o equilíbrio, né? O equilíbrio dessa história? A gente vai trazer gente que vai falar bastante sobre criatividade, vai trazer uma pessoa que tem uma visão mais pragmática, mais ortodoxa. Não sei se ortodoxa é o termo, mas enfim, alguém que está menos, não é que é menos criativo, mas pensa num modelo mais formal de educação. Não vai chegar na Terra plana, não é? Não. Pelo amor de Deus, não dá, não. Nem tanto, nem tão pouco, né? Vai ficar. Não, Terra plana não chega, não. Não chega, não. E também, depois a gente vai falar sobre sobre aspectos emocionais, né? A gente vai ter um momento para falar sobre aspectos emocionais, porque se fala bastante sobre conteúdo, se fala sobre questões sanitárias, mas e as emoções? Como é que a gente está lidando com as emoções dessas pessoas, de todos Você sabe que tem uma linha que vem desejando, né, que na volta as escolas tratem exatamente sobre esse momento que as crianças ficaram, para elas entenderem sobre a pandemia, para elas resgatarem todas as memórias positivas, ao invés de quando a criança voltar para a escola, conteúdo. Isso, então, voltar a trabalhar muito mais emoção, não é? E esperar, porque essa parte do conteúdo vai se diluir nos próximos anos. Né? Essas crianças conseguem diluir melhor do que a gente. E essa é a parte emocional, e a gente também vai ter uma fala tratando sobre a questão da como é que chama, meu Deus? Sobre os protocolos de limpeza. Convívio com a doença, não é? De convívio com a doença. Isso, boa. Os protocolos de convívio com o Covid, né? Com a Covid. Para que a gente possa retornar e seguir a vida, a gente precisa se perceber. Né? Eu tenho evitado até usar a expressão novo normal, porque esse novo normal já ficou velho, de tanto que se usa. Pois é, amigo, e o novo normal não vem para todo mundo, não é? Sim. As pessoas, tem gente que vai voltar, e vai voltar para o que era, e na verdade nunca deixaram de ser, entendeu? Nem todo mundo teve a capacidade de evoluir. Então, assim, muitas pessoas conseguiram ler vários livros, fazer vários cursos, vocês evoluíram absurdamente, eu creio, com o curso lá do Murilo, com o Dante, com o Renan, com essa turma, que são pessoas fantásticas, mas nem todo mundo se dispôs a isso, né? Então, muita gente ficou só esperando o tempo passar e, na verdade, teve um hiato na vida, né? Teve um abismo na vida delas e vão voltar como se nada tivesse acontecido. Então, para essa, não vai ter novo normal, não. Vai ser o normal mesmo. Mas ela vai ser impactada de alguma maneira, né? Porque o ambiente ao redor dela vai ter uma modificação. Totalmente. Ela vai se perceber, vai ter que perceber. Se ela não muda, mas o que está ao redor dela mudou, espero que tenha uma percepção. Equilibrou foi uma. Muda assim, né? Tem gente que aprende pelo amor e tem gente que aprende pela dor. A gente Você foi delicado, eu ia dizer que aprende na porrada mesmo. Na porrada. Né? Então, Júlio, muitíssimo obrigado. Né? Esse momento foi massa, foi enriquecedor demais para mim. Eu tenho certeza que as pessoas que estavam aqui conosco, que estão aqui conosco e que vão ter a possibilidade de assistir isso depois, vai ser
é um divisor de águas, né? E foi excelente. Estamos aqui fazendo algo. É a última vez que eu estou fazendo algo pela primeira vez, que é fazendo essa entrevista com você por esse meio. O Creative Lab está usando esse meio, inaugurando o uso desse meio para difundir as suas atividades e também o lançamento do Conect. São muitas novidades, muita coisa nova acontecendo hoje, né? Muitos desvirginares, né? Nem sei se essa palavra existe, mas enfim. Que honra, viu? Eu agradeço bastante, foi uma honra para mim, falo em nome do Creative Lab, né, Pernambuco, da Academia da Criatividade de Pernambuco, bom, eu sou suspeito de falar, mas eu gosto muito de você, sobre a proposta que você traz, sobre toda essa provocação, todo esse provocado, despertar das pessoas, né, para esse cenário, para essa necessidade que a gente tem de evoluir, né? E a educação para mim, é a chave principal desse negócio, né? Educação e saúde são duas coisas primordiais para a vida de qualquer pessoa. Infelizmente, estamos atravessando um momento difícil da saúde e também na educação no nosso país, mas não desistamos, sigamos em frente, porque é da nossa iniciativa que esse negócio vai evoluir. São iniciativas como essa sua, iniciativas como a nossa, iniciativas de pessoas que querem transformar e gerar um ambiente novo e melhor para que as pessoas possam evoluir. Um passo à frente e você já não está no mesmo lugar, né? Agora, aproveitando que a gente tá aqui em Pernambuco, usar uma expressão do cara daqui, né? Chico Sainz falou, um passo à frente e você já não está mais no mesmo lugar. Então, é isso, um passo à frente. A gente vai trazendo esse futuro adjacente, a gente vai puxando esse futuro adjacente para que ele seja cada vez melhor. Julião, muito obrigado, beijo nas crianças, até uma próxima. Depois eu vou conversar com você sobre a participação no Coned. Beleza? Boa. Obrigadão. Muito obrigado, menino. Prazerzão estar aqui com você, com todo mundo. Eu acho que foi muito bom também, tá? Eu digo que hoje foi uma noite de aprendizado mútuo, tá? Porque a gente aprende muito também, não é? Quando a gente faz isso. Aprender não é só estar dentro de uma sala, não é só estar na frente de um computador, não é só estar com teorias, né? Não, a gente aprende vivendo. Eu acho que o que a gente fez hoje foi isso, né? A gente viveu um pouquinho, foi muito bom. Aprendi bastante também, viu? Agradeço demais. Espero que todo esse processo de transformação digital ele venha acompanhado de transformação de pessoas também na educação formal, né? Já que no paralelo nós temos muita gente boa fazendo muita coisa. Então, assim, eu creio que vocês vão realmente trazer uma disrupção, não é? Você que é uma pessoa da educação formal também, como a gente chama, né? Da escola, eu creio que isso vai ser muito bom, vai trazer uma vantagem, uma dianteira muito grande no seu negócio, né? E também em outros. Eu creio que você vai ter uma cultura de compartilhamento, essa sua cultura só expandiu também. E eu acho que a gente precisa muito mais disso na educação. Muito obrigado, amigo. Estou à disposição, viu? Abração. Obrigado, Júlio. Um abraço. Até a próxima. E sigam a gente, as pessoas que estiverem aí, né? Sigam a gente, sigam o Júlio. A gente tem canal no YouTube, aqui, né? Aqui no YouTube. Temos um canal no Instagram e também no Telegram. O canal do WhatsApp da gente, infelizmente, está cheio. Mas lá no link da bio do Instagram tem todos os meios para que vocês consigam falar com a gente. Muito obrigado. Até a próxima. Nos vemos. Valeu, gente.